Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Estamos começando agora o programa chamado Dardos de Luz. Obreiro, por que Dardos de Luz? Porque talvez você acaba recebendo de muitas pessoas que estão ao seu redor dardos negativos. Dados negativos para dizer que você não consegue, que você não é capaz de fazer tal coisa, que você não é capaz de chegar a lugar algum. Por isso, Deus colocou essa intenção no meu coração de fazer esse programa nessa intenção, de levar até você dados de luz. Né, Obreiro Cauê? Porque nós somos movidos pela nossa fé. E quando Deus nos move, nós fazemos o quê? De tudo para poder abençoar o povo, é ou não é? Isso é verdade. Você jovem que está assistindo esse programa, o Dardos de Luz, estaremos aqui falando da sua opinião. Qual vai ser o tema de hoje, Obreiro Helder? O tema de hoje será o exemplo. Para quem você tem olhado e tem tirado dessa pessoa que está ao seu redor, o bom exemplo. Porque talvez muitas pessoas podem até estar ao seu lado, mas você talvez traz consigo exemplos ruins, exemplos negativos. E nós estamos aqui para poder dizer para você o contrário, que tudo que Deus faz é o que? É bom. E além disso, ele traz consigo exemplos o que? Exemplos importantes. Como foi, Obreiro, em Jerusalém, que Jesus alimentou uma multidão de pessoas com 5 pães e apenas dois peixes. Para você ver que é um exemplo que é extraordinário. Nunca na Bíblia ouve-se falar em outro milagre como esse, como foi o de Jesus, alimentar uma multidão com poucos pães, e poucos peixes. Para você poder ver que Deus ele trabalha nessa intenção. Então isso traz o quê? Traz um bom exemplo. Então não é possível você que está aí assistindo continuar a dizer que você não é capaz de fazer tal coisa. Porque você pode ver muito bem pelo exemplo, Obreiro Cauê, do Bispo Macedo. O Bispo Macedo ele começou num coreto. E olha onde se expandiu a Igreja Universal. E olha onde nós estamos chegando com a Palavra de Deus. Em muitos países que a política do país é o quê? É proibir as religiões evangélicas. E nós, Obreiro Cauê, estamos levando essa palavra para o quê? Para o povo lá de fora, é ou não é? Isso é verdade. Vocês podem muito ver que não só no país, no Brasil, mas sim por fora, por todo o mundo, a Igreja Universal está se espalhando. E como o Obreiro Helder estava falando agora, que Jesus alimentou aquele povo, aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. E não só exemplo de Jesus, mas daquele garoto, que sim tinha aqueles pães, aqueles peixes para alimentar a sua família. Ele poderia muito bem negar aqueles pães e aqueles peixes e dar só para a sua família e deixar a multidão que 5 meses sem se alimentar. Mas como exemplo ele deu aqueles pães, aquele peixe para Jesus, para multiplicar e para ver toda a multidão que saciada. Um exemplo de um garoto, de uma criança, para você ver. O exemplo vem de onde? Vem de casa, vem de casa. Através do seu pai, através da sua mãe, ele te instrui. E também tem vários exemplos, como o Obreiro acabou de falar do Bispo Macedo. Está se expandindo e vai se expandir mais e mais. Você, na escola, no trabalho, você tem dado exemplo? Você tem sido um exemplo na sua escola, no seu trabalho? Eu posso dar o meu exemplo também, porque lá na minha escola, no final do ano, no terceiro do ensino médio, eu preparei muitos exemplos. Eu saía das rodinhas, eu não se misturava com pessoas que não devia se misturar, eu fazia a minha parte, eu até ficava sozinho no intervalo. Muitos me chamavam de crente, muitos me chamavam de ser um crente, o religioso, andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas eu não ligava. Jesus também foi o quê? Foi apedrejado, também foi julgado, também foi caluniado. Então é esse exemplo que nós devemos dar, um exemplo e um caráter de Deus, né, Obreiro Helder? Exatamente, Obreiro. E para o senhor ver, Obreiro Cauê, que é como se fosse uma criança. Uma criança, ela pode observar o adulto, é ou não é? Sim. Então, a criança observando o adulto, por exemplo, o adulto vai querer colocar o dedo na tomada. Se uma criança pequena ver, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer fazer a mesma coisa, porque ela segue o quê? Aquele exemplo. Então, se você olhar para quem está ao seu lado e pegar um exemplo positivo, a sua vida, eu te garanto, meu caro, que a sua vida será muito diferente. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida de uma forma extraordinária, que você mesmo vai se surpreender com aquilo, né, Obreiro? A pessoa ela vai se surpreender que, poxa, meu Deus, o que está acontecendo? Como que o Senhor fez isso na minha vida? Então, são esses exemplos positivos que nós queremos levar a você a partir desse nosso primeiro programa dos Dardos de Luz. Porque, como eu falei no início, palavras negativas vêm, pessoas para poder jogar cal na sua fé são as primeiras, é o que mais aparece. Então, nós estamos aqui a partir de hoje, falando isso para você, que tudo que você faz
há como que eu posso dizer, obreiro? Há um reflexo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida há um reflexo. Mas agora eu te pergunto, será que você tem sido um bom exemplo? Ou será que você tem trazido dentro de você um exemplo negativo? Fica essa pergunta para você, meu caro, porque é o seguinte, Deus ele trabalha com certeza. Se você não tiver certeza naquilo que você faz, naquilo que você está fazendo, você pode ter certeza, você vai ficar no meio do caminho. E não é isso que nós queremos que aconteça, não é isso, né, obreiro? Não é a nossa intenção que a pessoa fique o quê? No meio do caminho, parada, estacionada. Você tem que dar um up na sua vida para que todos ao seu redor vejam o que Deus foi capaz e é capaz de fazer a partir do momento que há uma entrega, né, obreiro? É verdade. E às vezes você tem dado um down na sua vida, tem sido para baixo. Como o obreiro Helder disse, a gente tem que estar o quê? Tem dado um up, tá lá nas alturas com Deus. Você tem que estar com a comunhão com Deus no nível alto. A gente não pode estar lá embaixo. Para que você venha ser um exemplo na sua vida. Para que você venha dar testemunhos. Para que através de você venha arrastar multidões através do seu exemplo. Então seja um exemplo na Força Jovem, seja um exemplo na igreja, na sua casa, com sua mãe, com seu pai, na escola, no trabalho. Seja humilde, seja um representante, um exemplo de Deus. Exatamente, meu amigo. Então, essa é a nossa mensagem de hoje para você se tornar o quê? Um exemplo totalmente positivo. Chega de ser exemplo negativo, chega de ser caso de vergonha na sua escola, faculdade, trabalho, chega. Vamos colocar um ponto final e vamos, a partir de hoje, nos tornar um exemplo positivo. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, né, obreiro Cauê? Deus abençoe o pessoal que está nos assistindo. Fique com Deus. E comentários, tá, pessoal? Você que vai assistir esse vídeo, comente lá o que você achou do programa Dardo de Luz. Fique com Deus, obreiro Helder. Muito obrigado, obreiro. Deus abençoe o senhor, cada vez mais. Grande abraço, meu amigo. Fique com Deus e Deus abençoe.